Vocês sabem que eu gosto de mexer no vespeiro, né? Mas é que eu acredito que o evangelho ele permeia várias questões da vida. O evangelho não é uma coisa separada, não. Ele permeia, ele nos transforma de dentro para fora. A palavra de Deus é uma espada de dois legumes. Brincadeira, uma espada de dois gumes. Aí ela está intrínseca, ela está entrelaçada com todas as questões da vida. E eu vou usar esse tema, né, que tem crescido nas redes sociais, tem crescido ultimamente, tem, na verdade, retornado, porque esse tema, essa realidade ela já existe há muito tempo, né? Porém, existe uma perspectiva do evangelho em relação a isso, e é sobre isso que nós vamos conversar. Eu tô bastante assustado, cara, com a normalização de algo que para mim era muito distante, né? Estava presente em culturas muito distantes, que é a tal da poligamia. E acho que com o lance do Neymar, né? Acho que esse tema ainda ganhou mais repercussão. Tanto que eu coloquei a foto dele aí no vídeo. Justamente para a gente usar isso que aconteceu para discorrer sobre um tema que é importante. E parece óbvio, mas tem um meio para qual a gente precisa se guiar e a gente precisa ter esse entendimento e conversar sobre esse tema, porque vai ficar cada vez mais recorrente, tá? Enfim, poligamia, quase esqueci o que eu estava falando. Parece absurdo, mas acredite, existe já uma normalização disso, tá? Existe uma normalização disso. Existe hoje já muitos relacionamentos que são chamados relacionamentos abertos, né, onde a pessoa tem ali a sua, ela procura desenvolver a sua liberdade sexual. Ela está em um relacionamento, mas dentro desse relacionamento, os dois, o homem e a mulher, eles têm ali os seus outros casos e tudo às claras. Não existe traição, não é traição, não é adultério. É tudo às claras. É um relacionamento onde duas pessoas decidem se envolver emocionalmente ou sexualmente com outras pessoas dentro daquele relacionamento. E aí surgiu, né, o termo de volta, o termo poligamia, né? Então hoje as pessoas até perguntam: seu relacionamento é monogâmico ou seu relacionamento é poligâmico? Eu fico abismado com a normalização, porque para mim não deveria nem ser considerado. Qual que é a perspectiva bíblica a respeito disso? Existiram dentro da Bíblia relacionamentos poligâmicos? Existiram. Existiu uma tolerância de Deus em relação a isso? Existiu, para um contexto específico ali, né, devido à dureza do coração do povo. Então, mas nunca foi da vontade de Deus. Fato é que, quando a gente volta para o início, o start ali, qual que era o padrão? Deus cria um casal. E os dois iam corresponder um ao outro. Ponto. Esse era e continua sendo o design original de Deus para o ser humano. Homem e mulher, macho e fêmea, um para o outro, em um relacionamento monogâmico. Tanto que esse relacionamento expressa tanto a natureza de Deus que você vê ao longo de vários momentos nas escrituras, Deus ele revelando o seu ciúme para com o seu povo esse que tinha se enveredado, não somente com outros deuses, mas um povo que deveria ser separado, se envolvendo com outros povos. Claro que veio o Evangelho, veio Paulo e o apóstolo dos gentios, expandiu isso, veio Cristo, expandiu isso, dado o fato da rebeldia do próprio povo de Israel. Porém, naquele contexto, existia ali uma expectativa de Deus de que Israel fosse o seu povo. E o tema idolatria ele é muito retratado por Deus justamente porque ele criou uma nação monoteísta, uma nação que tivesse os seus olhos voltados para ele somente. E quando a nação começou a se enveredar por outros caminhos, você vê um zelo de Deus, um ciúme de Deus, e até uma ira de Deus. Porque ele queria, né, que o seu povo fosse dele. E isso é expresso quando ele cria o ser humano, Adão e Eva.
E a Bíblia, claro, inspirada por Deus, né, ela traz assim, de forma bem transparente, relacionamentos que tiveram ali o seu teor poligâmico, que todos eles tiveram problemas. Por exemplo, você vê o caso de Davi. O caso de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou e pecou pesado, cometeu um adultério, cometeu um homicídio. E você vê que depois dessa história, a vida de Davi ela só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Salomão, com toda a sua sabedoria, com as suas quase 1000 mulheres, ele escreve ao final da sua vida, em Eclesiastes, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tal é o caso de Jacó. Só vê o tão desestruturado que foi a sua família. Portanto, e isso é até científico, né? Hoje a gente vê muito, existe aí uma tendência, uma pregação nesse sentido de tenha a sua liberdade, faça o que der na telha, viva, né? Explore a sua liberdade sexual e tudo mais, movimentos feministas impondo isso, doutrinando isso na cabeça das mulheres, né? Coloca a sua liberdade sexual. Os homens, isso já existe desde criança, né? O cara que ele é mais garanhão, ele é bem quisto assim pelos seus amigos, pela sua família. Também é errado, tá, gente? Não é só porque é homem, também tá errado. Tanto ambos os lados tá errado. Perante a perspectiva do evangelho é pecado e isso tem um porquê. Isso tem um porquê. Isso tem um porquê. O maior índice assim, de carências emocionais são em pessoas que procuram ter um relacionamento aberto. Não estou dizendo que o relacionamento monogâmico, hétero, ele é sinônimo de relacionamentos com sucesso, sinônimo de relacionamento duradouro, nada disso. Nada disso. Porém, é muito mais fácil você manter um relacionamento com uma pessoa do que um relacionamento saudável com uma pessoa do que você manter o mesmo relacionamento com várias. É como se fosse é o exemplo do Durex, né? Você pega o Durex e ele tem a colinha dele aqui, você coloca ele na ponta da mesa e tira, coloca ele na ponta da mesa e tira, vai chegar uma hora que ele vai perder a cola. E o que a gente vive hoje, apesar de a pregação ser voltada para a liberdade sexual, para você fazer o que der na telha, de um outro lado você vê pessoas que não conseguem se entregar mais, não conseguem mais sentir, não conseguem mais desenvolver amor, não conseguem mais corresponder em amor a outras pessoas. Pelo contrário, tentam sempre se safar, tentam sempre se proteger. Uma geração ferida emocionalmente, uma geração com buracos na alma, uma geração com um vazio dentro de si. Porque pula de relacionamento em relacionamento, pula de caso em caso e não consegue se preencher. E pelo contrário, machuca o outro com medo de que ele seja machucado primeiro. Então é o tal, eu não vou ser trouxa antes. Se for para ser trouxa, que seja o outro. Isso é com homem, isso é com mulher, tá, gente? Isso é em relacionamentos homossexuais também. Você vê hoje um desespero por afeto, cara, ao mesmo tempo que eu tenho que manter uma imagem de desapego. Eu me envolvo sexualmente com alguém que eu nem sei o nome, e o sexo é o maior nível ali de intimidade que uma pessoa tem com outra. No dia seguinte, ninguém liga, ninguém se fala, porque se eu ligar eu tô sendo trouxa. E as pessoas se envolvem e depois desgrudam. Que geração é essa? Sabe, que época que nós estamos vivendo? Você vê como a vida fora da perspectiva do evangelho não é uma vida de liberdade. É uma vida com vários buracos. A vida na perspectiva do evangelho, ela com certeza tem muitas dificuldades. Inclusive eu estou falando de algo que no meu corpo eu carrego as marcas daquilo que eu estou falando. Eu já fui muito machucado. Eu já me entreguei e eu já feri muito também. E hoje eu não caminho fora da perspectiva do evangelho porque eu sei o quão ruim é. Porque dentro da perspectiva do evangelho eu estou debaixo da vontade de alguém que me ama. Alguém que eu me relaciono todos os dias. E a vontade dele, por mais que eu não entenda algumas vezes, é a melhor para mim. Por mais que esse tema até se torne piada,
é uma coisa séria, é uma coisa que a gente tem que tratar, é uma coisa que a gente tem que orientar, é uma coisa que a gente tem que conversar. As pessoas estão feridas, as pessoas estão com buracos na alma. E esse buraco só é preenchido por alguém. Não é não é um caso aqui, um caso ali, um relacionamento aberto. Não é isso que vai te preencher, cara. O que te preenche de verdade é Jesus Cristo. Não tem outra solução. E não adianta eu falar da toda a teologia para você, você tem que experimentar por você. E esse canal está aqui exatamente para te conduzir nessa caminhada. Um tema polêmico, um tema duro de ser falado, duro de ser ouvido, duro de ser abordado, mas não vamos fechar os olhos para isso. Não vamos fechar os olhos para isso, porque o Evangelho é claro em relação a temas assim. O que você achou? Qual que é a sua opinião? Faz sentido para você? Se você gostou, já se inscreve. Todo aquele ritual que você já conhece, o Tratado da Adoração ainda está disponível para você ter uma revelação mais profunda do que significa adoração. Pode ouvir também a nossa música, nossa primeira música aí no Spotify ou nas mais diversas plataformas digitais. E a gente se vê no próximo vídeo.